Boa tarde. Então, continuando aqui com a programação da sala do Fórum Goiano no Latinoair, temos a honra de ter aqui com a gente o Joelias, que há muito tempo, né, ajuda a gente e colabora, né, nos eventos de software livre aqui em Goiás, e é um dos pioneiros também aqui em Goiás, né, no software livre. Tá? Então, com vocês, Joelias, aproveitem aí o que ele tem para falar. Olá, olá, pessoal. Apesar de estar no nosso horário de almoço, mas já passamos de meio-dia, muito boa tarde a todos. Quando a Cris fala de que foi um dos pioneiros, parece que faz muito tempo. Não sei disso não, Cris. Bom, mas é um prazer estar aqui com todos vocês. Como a Cris comentou, de fato, a gente tem uma história já, né, de alguns anos aí, com o pessoal do software livre, com os eventos, com a organização de eventos em Goiás, com participações da Tinoware, Fizzly, e é uma experiência fantástica, assim, cada evento que a gente vai, que a gente participa, que a gente tem o feedback do pessoal, a vontade é só de participar de mais eventos, de contribuir ainda mais para essa cultura, né? Bom, a minha palestra é intitulada Empreender na Computação, por onde começar, e quando a gente fala de empreender na computação, a gente vai falar de empreender na tecnologia, no software livre, né? Vocês vão ver que eu vou trazer aqui um conceito abrangente para vocês. Falando um pouquinho sobre mim, antes de começar a nossa palestra em si, para vocês entenderem o porquê de eu querer trazer essa temática para vocês, eu comecei minha graduação em computação em 2007, né? E lá em 2007, eu lembro do meu primeiro semestre de curso, eu tive muito problema com Windows. Então, eu quase abandonei o curso de computação por causa de Windows. Eu não aguentava o negócio travando, ia fazer um trabalho para a faculdade, perdia tudo porque travava ou desligava momentaneamente, enfim. E ali um amigo me apresentou a salvação, disse, olha, existe o Linux, é um negócio mais estável, mais bacana, tarará. Foi aí que eu conheci o Linux e foi uma ida sem volta. Eu gostei muito da filosofia do sistema, e aí comecei a conhecer a ideia, né, o conceito de software livre, as comunidades, e me envolvi muito com isso. E nessa mesma época, já lá em 2007, na minha graduação, que eu fiz bacharelado em informática, também tive bastante contato com disciplinas de administração, de gestão. Então, ao longo dos meus anos de formação, eu sempre busquei me capacitar nessas duas áreas, né? Tanto na computação, mais focada em ferramentas livres, quanto na área de gestão, de empreendedorismo, algo que eu tenho bastante familiaridade. Ali em 2015, eu entrei no Instituto Federal de Mato Grosso como professor. Estou aqui até hoje, né? Resido no Mato Grosso, hoje trabalho no campus Barra do Garças. E desde 2018, eu estou em trabalho com a Ativa, incubadora de empresas do IFMT, que faz todo esse trabalho, é responsável, né, por todo o trabalho de empreendedorismo, de criatividade, de inovação dentro da nossa instituição. No ano passado, em julho do ano passado, 2019, eu fundei aqui no campus em que eu trabalho um núcleo incubador vinculado à nossa incubadora de empresas, e também comecei a gestão, né, do programa Teresa de Benguela, é um programa de extensão que nós temos aqui no IFMT, focado para a promoção de negócios com mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, para que elas possam superar essa situação de vulnerabilidade. Bom, então, motivado por essa vertente de formação tecnológica e também da administração, do empreendedorismo, né? Hoje eu venho falar para vocês um pouquinho sobre alguns conceitos básicos de empreendedorismo, o que é empreendedorismo, e aí a gente vai entender o que é e algumas características de empreender na tecnologia também. Depois disso, nós vamos fazer um breve teste para que vocês compreendam quais são os perfis de vocês, ou o perfil de vocês, enquanto empreendedores. Sabendo disso, a gente vai poder discutir um pouquinho de algumas especificidades de se empreender com software livre, certo? Uma vez que a gente entendeu como empreender com software livre e na tecnologia de um modo geral, a gente vai poder discutir alguns passos de como começar. Vou deixar para vocês 4 passos básicos de como começar um empreendimento, principalmente considerando o nosso contexto de tecnologia, e depois nós finalizamos a apresentação resumindo o que nós aprendemos aí com ela, né?
Bom, então, o que a gente pode entender por empreendedorismo, né? Se a gente pegar uma definição formal, a gente teria o empreendedorismo como a ação de criar um negócio ou realizar alterações em um negócio já existente. Tipicamente, o empreendedorismo ele envolve inovação e riscos. Eu costumo dizer muito para os meus alunos em outras palestras, eu não tenho muita afinidade com aquele empreendedorismo que nós vimos, às vezes, alguns coaches falando, grandes personalidades, em que tudo parece um milagre, em que tudo parece que foi fácil de ser conquistado. Eles dizem, só precisa ter objetivo, só precisa ter esforço, e você consegue. Ok, é necessário, sim, ter objetivo e esforço, mas às vezes no meio do caminho você se perde, às vezes você erra, às vezes não dá certo e você tem que recomeçar, ou você tem que fazer um novo começo de um novo empreendimento. Então, eu não gosto muito daquela fala dos milionários do empreendedorismo, digamos assim, porque parece algo muito mágico. E eu acho que, em vez de ajudar, às vezes causa o efeito contrário em nós. A gente se sente desmotivado quando as coisas não fluem tão rápido quanto eles dizem, ou quando as coisas não são tão lindas, tão conquistadoras como eles dizem ser, né? Então, eu prefiro esse conceito mais pé no chão, em que a gente entende que é sim possível você ter sucesso empreendendo, mas, de fato, com essa humildade, essa sobriedade de saber que existe passos no caminho, que a gente precisa se preparar, né? E ter resiliência para poder seguir esses passos. Deixei aí já duas coisas típicas que acontecem muito no empreendedorismo, que é a inovação e os riscos. Então, quando a gente fala em empreender, geralmente está relacionado com a ideia de gerir um negócio com uma vertente empreendedora, ou de você iniciar o seu próprio negócio, ou de transformar o negócio que você já tem em algo empreendedor. E esse algo empreendedor é gerir com menos riscos, com mais inovação, se adequando às tendências de mercado, e olhando sempre para as ferramentas e estratégias da gestão estratégica, da administração. A partir disso, a gente pode ter aqui algumas características, né, do empreendedorismo. O que a gente pode pensar como características do empreendedor? A gente pode ter a questão dos desafios. O empreendedor, ele precisa aceitar os desafios? Com certeza. Nem todos os desafios ele precisa aceitar. Ele vai ter que aprender a ter uma sobriedade, digamos assim, para que ele saiba quais desafios vale a pena para o empreendimento dele e quais não. Joelias, mas como que eu vou saber isso? Tempo e maturidade. Não existe receita milagrosa para entender isso. Mas haverão sim desafios, e esse empreendedor ele precisa ter coragem, precisa ser uma pessoa que vai estar apta a sair da sua zona de conforto, tá? O empreendedor, ele quer causar um impacto com o seu empreendimento. Alguns querem causar um impacto social, quer transformar vidas, outros querem causar um impacto financeiro, simplesmente. Tem gente que, minha meta com o empreendedorismo é ser a pessoa mais rica do Brasil. Isso é um impacto. Você vai colocar o Brasil em uma posição mundial de destaque, você vai colocar a sua empresa em uma posição diferenciada, as pessoas que para você trabalharem, né? E vai se colocar também numa posição diferenciada. Outras pessoas querem, a minha ideia de negócio, eu não quero necessariamente ficar rico, ou tudo bem eu ficar rico, mas o meu foco é tirar pessoas da rua, por exemplo. Eu vou iniciar um empreendimento que vai dar trabalho para pessoas em situação de rua, né? Então, enfim, existem N possibilidades. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, inclusive, mas você vai ver que é uma característica comum entre os empreendedores, que eles querem causar esse impacto. O empreendedorismo, ele também vem com essa vertente, como eu disse para vocês, inovadora. Então, às vezes, nós temos uma inovação proporcionada, uma inovação totalmente inédita, digamos assim, algo que ainda não existe, mas também nós temos a inovação em cima de empreendimentos que já existem, né? Nós podemos fazer uma adaptação em um empreendimento que já existe, em um produto, em um serviço que já existe,
e com essa inovação transformar a cara do nosso negócio, dar uma nova pertinência, atingir novos mercados e assim por diante. Uma outra característica do empreendedor é que ele precisa ser o protagonista, né, de algo grandioso. Então, esse algo ele pode ser grandioso, como eu citei ali no comecinho, pode ser grandioso monetariamente, pode ser grandioso em termos social, né, de várias formas diferentes, desde que ele venha com essa proposta de causar esse impacto, de fazer algo diferenciado. E ele também precisa de ser alguém persistente. Por que ele precisa ser persistente? Já comecei a dar spoiler para vocês hoje no começo. Pode acontecer de dar alguma coisa errada, pode acontecer de algo não sair como planejado, pode acontecer, daqui a pouco vocês vão ver as etapas, né? As 4 etapas que eu falo para iniciar um empreendimento. Pode acontecer que lá na última etapa você vai perceber que necessita um ajuste no seu empreendimento, que você vai ter que voltar lá para a primeira etapa e refazer, reprogramar, reajustar. E isso tá tudo bem, acontece o tempo todo com muita gente pelo mundo que está empreendendo. Empreendimento que começa, segue aquelas 4 etapas e continua sua caminhada sem ter que voltar nenhuma vez, fazer nenhum ajuste, eu não conheço ainda. É muito comum a sua persistência ser colocada em xeque, né? E o empreendedor ele também precisa estar atento a novas oportunidades. Por que ele precisa estar atento a novas oportunidades? Porque o mercado, a indústria, as pessoas, elas mudam o tempo todo. Agora mesmo, em função da pandemia, a gente tem diversas mudanças, não tem? Em função da pandemia, nós tivemos uma mudança completa no padrão de consumo das pessoas. Então, existem diversas pessoas que nunca tinham feito um pedido de comida, por exemplo, para entregar em casa. E agora, na pandemia, como as pessoas só ficavam em casa, não gastavam nem com restaurante, às vezes, passaram a fazer isso. E também porque a gente já não aguenta mais cozinhando todos os dias, né? E com isso vieram compras na internet, que muita gente não fazia e passou a fazer. Pessoas que já faziam e passaram a fazer muito mais. Eu, por exemplo, sempre fui adepto a compras para pedir comida ou fazer compras pela internet, mas mais que dobrou, eu acho, durante a pandemia, porque até roupa, calçado, que eram coisas que eu preferia ir numa loja física, hoje eu prefiro a segurança de estar em casa e fazer isso pela internet. Então, quando a gente passar dessa fase de pandemia, né, quando a gente tiver aquele novo normal, por que a gente está chamando isso de novo normal? Vocês já devem ter ouvido essa frase por aí. Porque muitos desses costumes, dessas mudanças, elas vão ficar, certo? Elas vão permanecer e nós, que somos empreendedores, nós temos que estar com isso em mente. Nós temos que entender que o padrão de consumo mudou, as pessoas mudaram e elas esperam formatos de negócios diferentes. Então, quando a gente fala desse novo normal, a gente já tem que adequar as nossas... Quem é empreendedor hoje e ainda não adequou a sua empresa a esse novo normal, ele já está fadado ao insucesso, digamos assim, né? Infelizmente, ele não está se preparando, ele não está exercendo essa função de planejamento para que ele se adeque a essa nova realidade que vai ser presenciada quando passar esse período, ok? Bom, e aí nós temos as características, né? Nós começamos agora a falar sobre empreender na tecnologia. E aí, o que é empreender na tecnologia? O que nós temos de diferente, né, quando a gente fala de tecnologia? E aí eu trouxe bem o Tux aqui com essa pergunta para vocês. Será que empreender na tecnologia é diferente das outras áreas? Então, se eu já fiz um curso de empreendedorismo, né, um curso genérico de empreendedorismo, de noções básicas de empreendedorismo, que eu vi ali, será que eu aproveito quando eu quero empreender na área de tecnologia?
Nós sabemos que a tecnologia ela é uma área extremamente peculiar. Tem várias coisas que em outras áreas se aproveitam, né? Aproveitam-se entre si, mas que quando a gente vem para a tecnologia, a gente tem considerações diferentes. Bom, vamos ver então quais são as semelhanças que nós temos aí entre empreender na tecnologia e empreender em outras áreas gerais ou comuns, digamos assim, né? Nós temos praticamente algumas ferramentas de início e acompanhamento do empreendimento que são as mesmas. Nós vamos executar os mesmos processos. Desculpa. No início de um empreendimento, ou mesmo quando você já iniciou esse empreendimento, mas você quer começar um produto novo, um serviço novo, atrair novos públicos, uma coisa muito importante a se fazer é a validação da ideia. No começo de um empreendimento, o que é a validação? O que é a validação da ideia, né? A validação é você a sua ideia, se ela é um sonho totalmente abstrato, que não dá para você pegar esse sonho e colocar em execução e botar os pés desse sonho no chão, ou se de fato é um sonho que dá para você moldar, ajustar e transformar ele em uma ideia de negócio com potencial de mercado, de atingir públicos, né? Então, essa é a noção que nós temos quando a gente fala de validação da ideia. Para quem também já tem empreendimento, como eu disse, quer lançar um produto novo, vamos supor, eu vendo canecas, né? Como essa que eu estou aqui na mão. Daí, em vez de canecas, agora me especializei em canecas, comecei só com esse produto, para ser mais fácil eu gerir o meu empreendimento. E agora eu quero vender também taças. Então, eu posso, para eu não ter que produzir modelos demais de taças para encontrar os públicos que vão comprá-las, eu posso fazer uma validação da inserção da taça no mercado. Perguntar para os meus clientes se eles comprariam taça, se sim, qual é o formato de taça ou para qual tipo de bebida eles comprariam essa taça, qual é o tipo de cor da taça que eles gostariam, qual é a qualidade do material, qual a faixa de preço que eles estariam aptos a dispor capital para poder gastar com aquela taça, né? Então, é possível entender se aquele produto vai ter saída antes de fabricá-lo. A gente evita, inclusive, um imenso prejuízo, né? Uma outra ferramenta que nós aproveitamos, aliás, aqui a gente vê em duas ferramentas que se ajudam, o estudo de mercado e análise de viabilidade. O estudo de mercado, ele pode ser ainda mais complexo do que essa validação da ideia, ele pode levar em consideração ainda mais fatores, ele pode indagar perfis das pessoas. Com o estudo de mercado, você pode ir em órgãos que possuem dados estatísticos, né, que te são favoráveis para você tirar essas informações, por exemplo, buscar no IBGE público de determinada idade, determinado gênero, determinada escolaridade existe em tal cidade em que você quer atuar. E uma vez que você está com esses dados em mão, você parte para a análise da viabilidade, que aí é fazer as contas e ver se o público que você tem é o suficiente você vai comprar o suficiente para que você venda o suficiente para você pagar o mínimo de conta sua, né? Então, se você vai atingir o seu ponto de equilíbrio, que é aquele momento em que você consegue pagar todas as contas e começa a sobrar algum dinheiro. E na análise de viabilidade, a gente também faz o cálculo do tempo de retorno do investimento. Então, uma vez que você fez essa conta do ponto de equilíbrio, você sabe qual é o mínimo que você deveria ganhar por mês. Você já fez uma análise do mercado e você viu que o mercado tem potencial para comprar de você esse mínimo. Aí agora, no tempo de retorno do investimento, você vai ver quanto você investiu no seu empreendimento e vai pegar esse mínimo que você vai ganhar todos os meses e vai fazer essa soma. Quanto tempo eu preciso ganhar esse mínimo para que eu consiga ter pago o meu investimento inicial? Esse tipo de análise também vai ser a mesma para qualquer tipo de empreendimento. Depois disso, né, você já estruturou a sua ideia, você já fez uma análise de mercado, você vai começar a colocar em prática atividades do seu empreendimento.
Antes de você colocar em prática, então, é ideal que você faça um planejamento. Então, existem diversos tipos de controle, existem softwares, planilhas, né? Cadernos, embora já não sejam mais tão utilizados, né? Mas existem diversos tipos de controle em que você vai estabelecer ali os seus objetivos e um prazo de preferência, né, para que você cumpra com aqueles objetivos. Uma maneira muito bacana de nós iniciarmos um planejamento é a gente partir da ferramenta de análise SWOT, que é uma das ferramentas que estão dentro do planejamento estratégico. Nela, você consegue analisar os seus pontos fortes e fracos, interna e externamente à sua empresa. E aí o ideal é que você pegue todos os pontos fracos que você encontrou ali, tanto internos quanto externos, e crie metas, né, objetivos dentro do seu planejamento estratégico para superar essas fraquezas, essas vulnerabilidades do seu empreendimento. E é isso tudo, você vai jogar nessa sua ferramenta de controle. Eu, por exemplo, utilizo planilhas, né, quando o seu empreendimento não é tão grande, digamos assim, quando você não tem tantos departamentos para gerir, ferramentas mais simplistas são eficazes, como planilhas, né? E eu estabeleço as metas e os prazos em que eu devo cumprir aquilo. Eu imprimo isso, inclusive, existe uma outra ferramenta que chama painel de gestão à vista, em que você adequa esses planejamentos ali. Você imprime isso numa folha A3, enorme, e prega ali na frente de um lugar em que você está vendo todos os dias para você estar com as suas metas, os seus prazos, sempre em vista e sempre lembrando que você deve cumpri-los naquele tempo. E a nossa última semelhança que eu destaco aqui é a gestão do negócio. As ferramentas de gestão do negócio, elas vêm da administração clássica, da administração contemporânea, e são as mesmas para qualquer tipo de empreendimento. E na ponta dessa gestão, né, na hora de refinar a sua gestão ali, é que você vai encontrar diferenças de acordo com cada tipo de negócio. Mas as ferramentas, de modo geral, as metodologias de gestão, elas serão as mesmas, né? Dá para serem aproveitadas para diversos tipos de empreendimento. Na computação, dependendo do seu tipo de empreendimento, se envolve desenvolvimento de hardware ou de software, é muito comum que nós usemos metodologias de projeto que foram criadas na computação, embora hoje não sejam mais exclusivas, né? Mas você tem, tipo, metodologias ágeis, por exemplo, né? Existem algumas metodologias mais clássicas, quando você fala de desenvolvimento de software, tem metodologias específicas, desenvolvimento em cascata, em ciclo, e assim vai. Então, essas metodologias, elas podem ser levadas não só para a gestão de projetos de desenvolvimento, mas para a gestão de empresas como um todo. Eu conheço, por exemplo, hoje empresas que não são da computação, mas que utilizam vários conceitos, vários preceitos das metodologias ágeis para a gestão da empresa, porque gostam dessa pegada mais interativa, de ter reuniões frequentes, reuniões mais curtas, deixar toda a equipe sensibilizada de tudo que está acontecendo, enfim. A gestão do negócio, as ferramentas e as metodologias, elas virão muito de acordo também com o perfil do gestor daquela empresa. E aí, agora eu falei para vocês já dessas semelhanças. E quais seriam, então, diferenças em que nós poderíamos destacar? O pessoal que está acompanhando, se puder colocar no chat do YouTube, se quiser interagir por ali, a ideia desse quadro aqui é nós preenchermos ele de maneira interativa mesmo, nessa parte da nossa palestra. Quando nós falamos essas diferenças, nós podemos pensar aqui que existem algumas questões muito específicas de tecnologia, né? E aí aqui eu estou diferenciando um pouquinho computação de tecnologia. A gente pensa, por exemplo, que a computação é algo talvez mais restrito para o desenvolvimento de software e de hardware. Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem toda uma parte cultural até, que engaja aqui junto, né? A gente entra a parte de utilização das tecnologias, e aí a cultura das pessoas sobre as tecnologias,
como essas tecnologias, elas conversam entre si. Então, eu tenho, por exemplo, um contexto de cidades inteligentes, né, das Smart Cities. Nas Smart Cities, adianta eu pensar uma tecnologia de comunicação de um carro autônomo como estação base? Não adianta, eu não vou ter um contexto de cidade inteligente. Eu tenho um contexto de comunicação de um carro autônomo, ponto, né? Então, se eu quero ter, de fato, uma Smart City, o conceito tecnológico, ele se abrange, e aí eu preciso de que todos os dispositivos conversem entre si e tal. Então, esse já é um dos pontos muito fortes a serem considerados na tecnologia. E aí, eu trago aqui para vocês algumas outras especificidades, né, da computação, da tecnologia de modo geral, e também algumas oportunidades para se empreender na área tecnológica. A gente tem a Lei de Moore, que ela é de 1964. E aí ela fala um negócio interessante, né? Que a capacidade de processamento de computadores, de máquinas, ela iria, né, lá em 1964, Moore falava que ela iria dobrando a cada 18 meses. E aí, nesse gráfico, a gente tem ali uma linhazinha vermelha, que são os processadores da Intel. E a gente percebe que isso que aconteceu de fato, no mínimo isso, né? Recentemente, então, a capacidade, você dobrar a capacidade de processamento de uma máquina já não é algo muito trabalhoso. Basicamente, você consegue acrescentar núcleos, você consegue acrescentar processadores diferentes, às vezes CPUs, trabalhando junto com GPUs, e assim vai, e você consegue atingir aquilo que você necessita. Hoje em dia, a gente chegou numa certa estagnação de usar capacidades máximas de componentes químico-físicos que nós temos na computação, mas quando a gente faz esse agregado de dispositivos eletrônicos, nós ainda conseguimos escalar potencialmente. Essa, então, é uma das coisas... Essa, então, é uma das coisas que nós temos que considerar, né? Uma das especificidades de se empreender na computação. Você tem que pensar em um negócio que ele tenha a possibilidade de ser escalável, né? Porque se a cada 18 meses, um ano, hoje a gente vê esses dispositivos, eles aumentam, eu não posso, né, dizer tão direto, dobrando mais hoje, mas de ano a ano a gente vê, por exemplo, smartphones, a Samsung, a OnePlus, a Apple, elas têm marcos anuais, elas lançam 2 aparelhos, às vezes, por ano, e que de um para o outro você tem um ganho imenso ali. Então, se você vai empreender no ramo tecnológico e a coisa que você vai empreender, o seu serviço ou o seu produto, ele está conectado diretamente com o desempenho de dispositivos, ou ele demanda desempenho dos dispositivos, você tem que pensar nessas especificidades de escalabilidade, né, e do crescimento dos dispositivos, da capacidade de processamento. E aí nós temos alguns exemplos também, né, de tecnologias que, ao mesmo tempo, além de serem exemplos de tecnologias, exemplos de empresas que empreendem na área de tecnologia, também são exemplos de especificidades, de coisas que você precisa considerar ao se empreender na computação. Nós temos algumas tecnologias que são chamadas hoje de tecnologias libertadoras. O que seria essa liberdade, né, essa libertação? Seria a aplicação de tecnologia a algo que ele é estático. Um grande exemplo disso, e que eu acredito que a maioria de vocês conheçam, e certamente antes da pandemia já devem ter utilizado, é o Airbnb, que é aquele site de hospedagem, né, de hospedagem de pessoas, né, em que você tem uma casa ou alguma coisa para disponibilizar a hospedagem, um apartamento, um quarto na sua casa, que seja. Você se cadastra ali, e aí pessoas que estão viajando ou passando pela sua localidade, elas podem alugar esse seu local para que elas se hospedem ali. Então, pensava-se que antes esses eram lugares estáticos, muitas vezes inocupados,
Eu já fiquei em locais, por exemplo, que é a casa de verão de alguém. Então, uma pessoa só utiliza aquela residência nas férias ou durante temporadas ali, e todo o resto do ano a casa ficava fechada. Com a possibilidade do Airbnb, isso deixou de ser uma coisa estática, né? E deu-se essa libertação, tanto para que aquele imóvel pudesse ser ocupado de uma maneira mais eficiente, quanto para que o proprietário conseguisse gerar renda com essa ocupação do imóvel, né? Um outro exemplo de tecnologia, e aí uma outra área, são as regras de negócios complexas. Então, regras de negócio é um termo muito próprio nosso da computação. Quando a gente vai fazer um levantamento de requisito para a produção de um software, nós falamos isso, né? Quais são as regras de negócio desse software? É isso que a gente tenta tirar do nosso cliente quando a gente vai fazer a entrevista, a licitação de requisitos, né? Que seja, não tem que ser necessariamente ser entrevista ali. Mas essas regras de negócio é algo que é muito próprio nosso, mas que elas vão para todas as áreas de gestão dos empreendimentos. Todo empreendimento tem as suas regras de negócio. Mas uma coisa que a computação tem resolvido muito bem, uma coisa que tem sido um diferencial para os empreendimentos em computação, é resolver regras de negócios complexos, né? Então, isso consiste na aplicação no seu dispositivo, pode ser um dispositivo de hardware também, mas muitas vezes é um dispositivo só de aplicação de software, né? Consiste nele resolver regras de negócios que são difíceis e ou impeditivas. E aí, não sei se já vem na cabeça de vocês aí agora algum exemplo, mas um exemplo seria o 99 Táxis. Quando foi criado o aplicativo, foi algo assim, um problema que não se esperava que solucionasse com tanta eficácia. Por quê? O aplicativo, ele comunica entre nós, enquanto passageiros, ele comunica com os motoristas de táxis, e ele também comunica com a empresa de táxis, as empresas de táxis, né? Não sei se vocês tinham essa noção, mas a gente tem aplicativos semelhantes, tipo Uber, por exemplo. No Uber, nós temos somente a empresa que gerencia o Uber e nós enquanto clientes. No 99 Táxis não é assim. Nós temos a empresa que gerencia eles, e eles também entram em contato com as administradoras dos táxis. Então, é um problema extremamente complexo, porque os táxis eles têm que estarem disponíveis. Quando você aloca um táxi desse para o 99 Táxis, você tem que comunicar a companhia, e ao mesmo tempo você tem que disponibilizar esses táxis para todos os seus clientes, né? Então é um desafio tremendo, assim, é algo extremamente complexo, não tem uma solução exata, mas conseguiram chegar em uma solução ótima. Um outro perfil de negócios que é bem típico da computação é o que é chamado de negócios conectores. O que são? Negócios conectores são aqueles que utilizam a internet para conectar pessoas e interesses comuns. Um exemplo, suspense. Wikipedia, exatamente. A Wikipedia, ela utiliza a internet tanto para conectar os saberes, disponibilizar isso para as pessoas de uma forma mais facilitada, digamos assim, mais conectada, quanto ela também criou uma rede de interesse comum entre as pessoas que alimentam esse tipo de informação na internet. Para aquelas pessoas que contribuem, né, com conteúdo, que produzem conteúdo na internet. Então, ela conecta tanto as pessoas que produzem conteúdo, quanto as pessoas que se alimentam desse conteúdo, que só vão ali para poder fazer uma busca, como nas antigas barcas, né? A gente tinha ali Barças, aquelas antigas enciclopédias que nós íamos buscar conteúdo. Um outro formato de negócio também típico da computação são aquelas tecnologias que elas agregam funcionalidade e facilidade a objetos e serviços, e esse segmento é chamado de segmentos de design e usabilidade. Então,
a gente tem aqui aquilo que eu falei para vocês, é uma inovação que ela não é totalmente inédita, ela é uma inovação de aprimoramento. Então, você conseguiu dar uma nova funcionalidade, ou você conseguiu agregar facilidade, usabilidade de uso, né, em determinado dispositivo, determinada tecnologia. Isso é um segmento de grande, muito grandemente explorado hoje, né, para quem quer empreender na computação, e grandes empresas têm utilizado essa vertente também. Nós temos aí um exemplo muito claro disso, que é o Chromecast da Google, e é um exemplo disso que eu disse para vocês. Ele não é uma tecnologia totalmente inovadora, por quê? O que ele faz? Você conecta o dispositivo na TV, ele se conecta à sua rede Wi-Fi, comunica com o seu telefone e consegue fazer uma transmissão de conteúdo a partir daquilo que você seleciona no seu telefone e que ele capta esses dados através da internet. Basicamente, é um microcomputador que está fazendo a comunicação com outros dispositivos e transmitindo um conteúdo especificamente selecionado. É algo que um computador tranquilamente faria. Qual foi a inovação? Eles deram um design muito interessante, extremamente compacto para ele, e agregaram uma interface de software, inclusive, com uma usabilidade tremendamente fácil. E ainda conseguiram pensar de que isso poderia se conectar a televisões, e você tinha, ele foi criado num período em que você tinha uma transição das televisões comuns para as Smart TVs. Todo mundo queria Smart TV, mas tinha gente que tinha acabado de comprar uma televisão novinha, que não tinha Smart e não queria se desfazer da TV. Então você tinha um dispositivo barato, fácil de usar, compacto e que daria essa inovação para a sua TV tradicional. Bom, por fim, o último dessas vertentes, né, das fórmulas, das especificidades de empreender na computação, e até uma sugestão para vocês participarem, se vocês têm interesse de empreender na computação, são os hackathons. Os hackathons, eles são eventos específicos, né, da área de tecnologia, basicamente traduzidos como maratonas curtas, geralmente eles acontecem em 1, 2, até 3 dias, e nesse período são desenvolvidas ou aprimoradas tecnologias específicas, ou criadas propostas de soluções de problemas específicos. Tem uma imagem aqui de um hackathon típico, né? Então, as pessoas, às vezes, nesse período, elas ficam direto. Tem hackathons que acontecem em 3 dias, e aí a equipe que está propondo esse desenvolvimento, aprimoramento de tecnologias, fica ali 24 horas por dia, eles vão só revezando a equipe. Às vezes um descansa um pouquinho, tira um cochilinho ali, outro vai trabalhando na ideia, vai desenvolvendo se tem alguma coisa a ser desenvolvida em protótipo, em código, algo assim. E são eventos extremamente produtivos. Várias empresas em torno do mundo aí já se iniciaram a partir de hackathons. Então, nesses eventos, inclusive, existem muitos olheiros por ali. Empresas que querem patrocinar alguém para resolver os seus problemas, né? E elas ficam ali de olho para ver se alguém propõe. Muitos hackathons, eles são temáticos, então, é um hackathon da área de tecnologias aplicadas à medicina, por exemplo. Talvez em uma área da medicina mais específica, né? Vamos supor, para diagnóstico do câncer de mama. E aí podem ter empresas que estão interessadas em contratar empresas para desenvolver esse tipo de solução. Eles vão ali ficar monitorando as propostas que estão sendo desenvolvidas. Muitas vezes eles patrocinam esses eventos e as pessoas que vencem esses eventos, que têm boas colocações ali, podem ser contratadas ou podem ser convidadas a desenvolver essa solução de fato. Inclusive, fica o convite para que vocês participem do Hackathon do Latinoware, uma oportunidade já para vocês colocarem em prática o que nós estamos discutindo aqui hoje. E aí, uma vez feito isso, a gente tendo discutido quais são as especificidades da computação,
Eu acho que é importante nós termos em mente 3 coisas aqui para iniciar esse empreendimento de vocês. Entenderem esses conceitos básicos de empreendedorismo, entenderem as especificidades básicas, né, de se empreender no ramo de tecnologia, e depois se entenderem. Então, vocês, enquanto empreendedores, qual é o perfil de vocês, né? Qual é o tipo de empreendimento que vocês teriam uma melhor habilidade, uma melhor vocação para tocar. E aí, eu convido vocês a descobrirem aqui, junto comigo. Existe um estudo da Endeavor Brasil, em parceria com o Senac de Santa Catarina, em que esse estudo ele apontou, um estudo científico, então tem todo o embasamento, ele apontou 4 perfis mais comuns entre os empreendedores brasileiros. É óbvio que quando nós falamos de perfis empreendedores, a gente está aqui simplificando, né, em falar de 4. Vamos conseguir ter N perfis, e isso muda de acordo com cada realidade. Aqui a gente tá buscando perfis mais genéricos para que fique um pouco mais fácil de trabalharmos. Até porque não dá para a gente ser tão específico, a gente precisaria de fazer um estudo muito pontual para ser mais específico. Mas seria possível identificarmos perfis empreendedores de um estado, por exemplo, se você quer atuar só em um determinado estado. Ou se você vai para outro país, essa realidade também muda. Então, a Endeavor Brasil e o Senac, como um todo, né, o Senac Brasil, eles têm esse longo histórico de fazer esse tipo de estudos, e eles viram que é interessante, é uma forma eficaz de se iniciar o entendimento do perfil empreendedor, esse diagnóstico a partir desses 4 perfis que são mais comuns no Brasil. E aí, agora, eu vou fazer com vocês esse teste e convido para que vocês acompanhem daí comigo. Então, basicamente, eu vou, durante o teste, ler algumas perguntas para vocês, e vocês, essas perguntas vão ter 4 opções cada uma, e vocês vão marcar a opção que melhor lhe convier, aquela que vocês acharem que descreve a realidade de vocês. Então, eu coloquei uma tabelinha de exemplo, façam algo semelhante, pode ser aí no bloco de notas de vocês, no papel, né? Coloquem letra A, B, C e D, eu li uma pergunta, li as opções de resposta, aquela resposta com a qual vocês se identificaram, façam a gentileza de marcar a letra correspondente àquela resposta. No final, nós precisaremos dessa tabelinha preenchida para que vocês entendam o perfil de vocês, ok? Bom, a primeira pergunta ela vai indagar qual alternativa descreve melhor a razão pela qual você decidiu ou gostaria de empreender. São só 7 perguntas, tá, pessoal? Bom, as alternativas para a primeira pergunta. Letra A, sempre quis empreender, ela era aquela criança que tinha uma barraquinha para vender limonada na frente de casa. Bem estilo Chaves, né? Letra B, eu queria estar à frente de um negócio que fizesse a diferença, que contribuísse com a sociedade. Se você se identificou, marca a letra B. Letra C, não gostava de como as coisas funcionavam, onde eu trabalhava, e eu achava que poderia fazer melhor por minha conta. E letra D, eu estava cansado de trabalhar para os outros lucrarem. Eu achava que poderia ganhar mais com o meu próprio negócio. Marquem a alternativa que vocês mais se identificaram. Segunda pergunta. Que palavras vêm à sua cabeça quando você pensa sobre empreendedorismo? Realizar um sonho, a letra A. B, mudar o mundo. C, fazer do meu jeito. D, ganhar dinheiro. Terceira pergunta. O que levaria você a trabalhar 12 horas por dia para colocar o seu próprio negócio de pé, se fosse necessário? A, o desejo de construir um negócio de sucesso, fazendo o que eu sempre quis. B, perceber que a vida das pessoas está melhorando por causa do seu negócio. C, notar que o modelo que você desenvolveu está fazendo a sua empresa crescer mais que os concorrentes.
D, ver que as vendas estão aumentando rapidamente. Com isso, seu balanço está no azul, já no primeiro ano de operação. Vamos lá? Quarta pergunta. Qual das alternativas abaixo se aproxima mais do seu entendimento sobre o que é o risco de empreender? A. Vale a pena encarar o risco para ver o seu sonho se tornar realidade. B. Vale a pena encarar o risco para ajudar as pessoas. C. Vale a pena encarar o risco quando é você quem decide como vai fazer as coisas. E D. Vale a pena encarar o risco quando a perspectiva do retorno financeiro é evidente. Quinta pergunta. Que alternativa descreve melhor a razão pela qual você deixaria de empreender um negócio? A. Perceber que há outras oportunidades ainda mais interessantes para explorar em outros segmentos. B. Não enxergar um propósito nobre no negócio. C. Notar que, para dar certo, o negócio precisa seguir um modelo que não lhe agrada. E D. Concluir que suas projeções estavam erradas. O negócio vai demorar mais que o previsto para deixar de dar prejuízo. Sexta pergunta. Imagine que você é um dos fundadores da Uber. Acredito que todo mundo conhece a Uber, né? A empresa de transportes lá. O que você teria pensado ao decidir desenvolver o aplicativo de transporte da Uber? A. As pessoas estão cansadas de esperar muito pelo táxi e pagar caro por uma corrida. Existe uma clara oportunidade nisso. B. As pessoas encontram dificuldades para se deslocar. Quero que minha empresa coloque o mundo em movimento. C. Já existem alguns aplicativos relacionados ao transporte, mas pensei em um formato muito mais eficiente. D. As pessoas estão cansadas de esperar muito pelo táxi e pagar caro por uma corrida. Dá para lucrar muito resolvendo esse problema. Vamos lá para a nossa última pergunta. Qual das frases abaixo, listada no programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios, todo mundo já deve ter acordado cedo alguma vez no domingo e acabou assistindo, né? Qual dessas frases motiva você? Oportunidades não surgem, é você que as cria. É a letra A. Letra B. Todo grande sonho começa na mente de um sonhador. Lembre-se de que você tem dentro de si a garra e a paciência para atingir as estrelas e mudar o mundo. Letra C. Devo meu sucesso ao hábito de respeitosamente ouvir conselhos e fazer exatamente o contrário. Letra D. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Bom, agora que vocês anotaram quantas recorrências vocês tiveram para cada uma dessas alternativas, vamos lá para a conferência de qual o perfil de vocês. Façam a contazinha aí, né? Se você teve um aqui, dois aqui, um aqui, o que vai nos interessar agora? O seu perfil mais forte, né, é aquele em que você teve uma maior quantidade de marcações de respostas. Então, se você teve uma tabela semelhante a essa daqui, isso significa que você tem um perfil mais forte para a letra D, que nós já vamos ver qual é esse perfil. Você tem um pouco da letra B e quase nada dos outros dois, certo? Vamos conferir, então, quais são esses perfis. O perfil A, ele é chamado de empreendedor nato. Ou seja, o empreendedorismo está no DNA dessa pessoa que tem o perfil A. Ela encara a vida com otimismo, encantamento, enxerga oportunidades de negócios onde outras pessoas não veem nada. Esse empreendedor nato, ele aposta em ter a sua própria empresa, motivado pela vontade de realizar os seus sonhos. E aí tem uma dica aqui para o empreendedor A.
essas dicas são possíveis fraquezas desses perfis, né? Mantenha a sua curiosidade aguçada, mas evite pular de galho em galho por achar que outros segmentos de negócios são sempre ainda melhores que o seu atual. Então, é aquele que é motivado a querer fazer muito e às vezes não consegue se manter em uma coisa só. O empreendedor B é aquele chamado de idealista. A descrição dele é: ter o seu próprio negócio é uma maneira de trabalhar pela transformação social, garantindo que certos valores, que você considera relevantes, tenham um protagonismo sobre o lucro. Você quer fazer a sua parte por um mundo melhor e ver um caminho no empreendedorismo para isso. Eu acho fantástico, até porque eu não sei se vocês já perceberam, eu sou professor, e a maioria dos professores é o perfil idealista, né? É aquele que trabalha 40 horas por semana, 60, 70 horas por semana, não está ganhando nada a mais por aquilo, mas está ali pelo idealismo, pela vontade de transformar as pessoas e o mundo. Bom, uma dica para o idealista é: ter um propósito nobre torna a atividade empreendedora ainda mais especial. Mas lembre-se de que para continuar mudando o mundo, é preciso pagar as contas. Então não adianta a gente viver só de idealismo, é preciso que os nossos empreendimentos eles tenham como se pagar também, eles gerem algum lucro. Quem tirou a letra C é o empreendedor chamado de fiel a si, ou seja, você quer fazer as coisas do seu jeito, seja trabalhando de maneira mais ética, tendo horários mais flexíveis, ou adotando os procedimentos que lhe pareçam mais eficientes. O objetivo é ter um negócio reconhecido por seguir suas próprias crenças e ambições. Aquela pessoa que tem muita convicção de que ela gosta das coisas da maneira que ela faz, ela tem muita convicção que seguindo assim é o caminho para o sucesso. Esse tipo de empreendedor, óbvio, tem sucesso também, é um perfil muito forte no nosso mercado, mas fica a dica: ter confiança no próprio taco é uma ótima característica. Mas também é importante ouvir as opiniões de outras pessoas. Essas pessoas podem ter ideias ainda melhores que a sua. Letra D, o último perfil aqui empreendedor, que é o empreendedor ambicioso. O seu objetivo é enriquecer com o seu próprio negócio. Você tem metas claras e elevadas para os resultados da sua empresa. Para você não faz sentido empreender se não for para pensar na casa dos milhões. Então, quem aí quer empreender, que está pensando mais no dinheiro do que no foco do negócio em si, é essa pessoa aqui. Não importa a área, ela só está interessada em encontrar um nicho de mercado. Encontrou um nicho, viu que aquilo ali é rentável, é esse que ela vai seguir. É isso que é esse perfil do empreendedor ambicioso. E aí fica a dica para esse empreendedor: um negócio que não lucra, ele morre no meio do caminho. Perseguir o ganho a qualquer custo, no entanto, pode ser vazio, frustrante e até perigoso. Então, é muito importante que tenhamos em mente, que esse empreendedor ambicioso tenha em mente, que sim, ele tem um perfil muito engajado para empreender, um dos perfis que mais tem resiliência, que mais tem essa persistência de empreender. No entanto, ele precisa ter sobriedade nessa gestão. Ele buscar o lucro a qualquer custo pode ser frustrante se ocorrer algum imprevisto no meio desse caminho. Bom, finalizamos aqui essa análise dos perfis, vai ter gente que pode ter dado empate em 2 perfis. Tudo bem, significa que o seu perfil é um perfil que não está aqui, mas que leva em consideração as características desses 2 perfis que você deu empate. Faça essa análise e use isso a seu favor, então, agora. Se você quer realmente empreender, analise aquela ideia que você já teve, ou se você ainda não teve a ideia, quando você tiver, faça essa análise. Essa minha ideia de empreender, ela tem a ver com o meu perfil? Então, vamos supor, eu encontrei uma oportunidade de empreender na área social, empreendedorismo social, que a gente fala, de impacto e social.
E aí, aquele exemplo que eu dei lá no comecinho, que eu quero criar empregos para trabalhadores que estão em situação de rua. Mas o meu perfil é esse último aqui, do ganancioso, aquele que só quer fazer dinheiro e ficar milionário. Será que as coisas estão convergindo? Será que estão consonantes? Será que são alinhadas, né, o meu perfil com o propósito do meu empreendimento? Existe uma divergência aqui. Será que eu vou tolerar essa divergência? O empreendedorismo social não é comum. Aliás, eu não conheço empreendedorismo social que chega na casa dos milhões. Se eu quero ser milionário, ganhar dinheiro a qualquer custo, talvez então eu vá ter esse conflito de perfil com oportunidade de mercado. Preciso repensar uma nova ideia, ok? E agora, eu faço ainda um recorte um pouquinho mais específico sobre empreender na tecnologia, que é empreender com software livre. Eu acho que tudo que eu falei para trás aqui para vocês já trouxe essa bagagem da cultura de código aberto, de software livre, de modo geral. Quando a gente fala em hackathons, são espaços de conhecimento aberto, de colaboratividade. Nos hackathons, além das equipes que estão desenvolvendo as propostas, existem mentores que estão ali, muitas vezes voluntariamente, disponíveis para contribuírem com todo mundo com o conhecimento que eles têm em áreas técnicas específicas. No outro exemplo que eu dei lá sobre o Google Chromecast, a própria Google desenvolve praticamente tudo que ela tem de forma open source, né? Ela tem código aberto para quase tudo, e vem dessa cultura do software livre. Quando eu dei o exemplo dos negócios conectores, eu falei da Wikipedia, que é também um software de código aberto. Então, só foi possível criar a Wikipedia no formato que ela é e do tamanho que ela é, justamente porque ela tem a filosofia do software livre, ou seja, mesmo uma pessoa que não é da computação, que não entende nada sobre software livre, ele pode eventualmente se cadastrar e ser um contribuidor de conteúdo para a Wikipedia. Assim como o próprio software que eles utilizam, né, para estruturar, para disponibilizar a Wikipedia, ele é livre, e os desenvolvedores também muitos colaboram de maneira voluntária ao redor do mundo. Quando a gente tem lá o 99 Táxi, ele provavelmente é um aplicativo fechado, não foi atrás da licença que eles utilizam, se eles utilizam uma licença específica, né? Mas vocês podem ver que eles desenvolveram uma solução para um problema de interesse social. Se aquele problema complexo não resolvesse um interesse comum social, talvez eles não teriam a legitimidade que eles têm. E o mesmo argumento se aplica às tecnologias libertadoras, no exemplo que eu dei do Airbnb. Também a ideia de compartilhar, de disponibilizar um mesmo espaço para várias pessoas de maneira mais acessível. Todos esses dois últimos exemplos, tanto do 99 Taxi quanto do Airbnb, eles vieram também com essa ideia de tornar os preços mais justos, né? Então, vocês podem ver que todos os exemplos que eu trouxe hoje, eles já vêm convergindo para isso, mas a gente ainda pode pensar em mais algumas especificidades, quando nós falamos de software livre. Por exemplo, dois tópicos muito interessantes a se considerar são o meu software, ou o meu hardware, ou a metodologia, o conhecimento que eu estou produzindo da minha empresa, ele é passível, ele é necessário de proteção de propriedade intelectual? O que é proteção de propriedade intelectual? Isso é um software que o diferencial dele está no código, e eu preciso deixar esse código secreto. Para a gente que trabalha com software livre, a gente sabe que é geralmente irrelevante o código, né? O que faz a diferença é quem aplica, como se aplica, a maneira que você presta o serviço, enfim. Mas é algo que você pode levar em conta e que pode usar isso como argumento para se empreender com software livre, inclusive. Outra coisa muito importante quando a gente fala de software livre, é comum termos softwares que são hospedados em locais voluntários, todos os desenvolvedores são voluntários, e aí a gente esbarra em limitações. Os desenvolvedores têm limitação de tempo, como eles são voluntários, eles se dedicam, um tempo limitado por semana,
ou às vezes só quando eles têm esse tempo livre para contribuir com aquilo. Da mesma forma, quando você utiliza espaços de outras empresas, instituições que são cedidos para esses projetos de software livre, alguns vêm com limitações desde o início já de desempenho, de processamento, de armazenamento e assim por diante. Então, a sua solução, seja ela software, ou seja hardware também, ou seja uma solução conceitual, né, uma metodologia, uma proposta de um fluxo de ações, de como resolver, né, o seu problema que você se propõe, ele é escalável, ou seja, se você implementar isso, vai funcionar só para esse grupo que você planejou inicialmente, ou você consegue crescer essa sua solução. Isso é algo extremamente importante, porque com o advento da internet, uma coisa que se tornou muito comum de acontecer são as famosas viralizações ali. E existem coisas que viralizaram, tem coisas que viralizaram, aconteceu ontem, aí viralizou praticamente ao vivo, e de um dia para o outro vira aquele boom. Mas tem coisas que às vezes existem há 5 anos, e ninguém achou aquilo. Ou ninguém achou aquilo tão importante antes. E de repente, quando acha, o negócio se viraliza. Esses dias, eu não me recordo qual é o nome da série, mas teve uma série esses dias que foi algo desse gênero, que já existia há uns 2 anos, na Netflix. Na época que ela foi lançada, não foi investido em publicidade para aquela série, então é uma daquelas tantas que ficam lá, só aparecem quando a gente faz uma busca mais específica. Mas alguém mais famoso viu, achou bacana, começou a comentar, as pessoas começaram a assistir. A Netflix agora implementou aquele posicionamento lá, que mostra as coisas mais assistidas, ela começou a aparecer ali, as pessoas começaram a assistir porque também estava aparecendo ali, então foi virando aquele efeito cascata, né? E de repente o negócio viralizou. Então tem muitas informações, softwares, soluções que hoje em dia também acontecem isso. Elas vêm com um crescimento orgânico muito pequeno e de repente acontece alguma coisa, viraliza e do dia para a noite você tem que crescer. Então, se você quer acompanhar essa possibilidade de crescimento e se planejar para que isso aconteça, pense na escalabilidade da proposta que você desenvolve. Agora, então, né, a gente entendeu os passos ou os conceitos básicos do empreendedorismo, de modo geral. Nós fizemos ali algumas considerações sobre empreender na tecnologia. Agora nós retomamos aqui, complementamos com mais algumas informações sobre empreender com software livre, mais específico, né? E aí, nós também falamos sobre os perfis, né, das pessoas para se empreender. Então, agora, a gente pode discutir aqui alguns passos para se começar a empreender. Quando a gente fala desse começar a empreender, a gente vai pensar naquela máxima que muitos de nós já escutamos quando a gente fala que trabalha com software livre. As pessoas são muito orientadas ainda à proteção de código, né, a vender o produto de software. E ele fala, mas se você não vai vender o seu software, porque a maioria dos software livres são gratuitos, né? Se você não vai vender o seu software, como é que você vai ganhar dinheiro? E é uma resposta complexa, mas que pode ser simplificada basicamente em serviço. Então, você pode se propor a oferecer o serviço, a prestação de serviço para a instalação e manutenção de um software. Você pode se propor a oferecer serviços de consultoria, serviços de treinamento, serviços de adequação de uma determinada realidade. Por exemplo, se um determinado órgão, um órgão público, ele tem uma série de arquivos que estão em papel e ele precisa tornar aquilo, ele precisa disponibilizar aquilo de uma maneira digital. Você vai precisar de hardware, você vai precisar de software para fazer isso. E você pode ser uma empresa, você pode ter uma empresa que propõe essa solução e que usa tudo isso de forma gratuita. Você pode pegar hardwares gratuitos, softwares gratuitos e todos os softwares de código, hardware de código aberto para fazer esse seu serviço. O que você vai ganhar ali? Você vai ganhar com uma maneira diferenciada, com uma abordagem específica para esse seu tipo de cliente, né?
Então, com a qualidade do seu serviço, com um serviço que tem um fluxo de processos muito bem ajustado, como uma empresa que presta o serviço e em seguida já presta uma capacitação para que as pessoas saibam usar todo aquele aparato tecnológico que lhe foi entregue, com o suporte que você vai oferecer em seguida. É muito comum que as empresas prestem um serviço, façam a implantação, mas depois deixam o negócio lá abandonado. No pós-venda, continuar em contato com esse cliente, saber se ainda está atendendo, se ele precisa de ajustes, assim por diante. Então, a gente, como eu disse, é uma maneira de a gente simplificar esse conceito, quando a gente fala em trabalhar com software livre, empreender com software livre, foque no serviço, foque na experiência do consumidor. O que é que você, enquanto consumidor, contrataria? Qual a experiência que você, enquanto consumidor, gostaria de ter ao contratar o produto? É essa experiência que você deve oferecer para o seu cliente, né? Coloque-se no lugar do seu cliente. E aí, quando a gente fala nisso, levem isso também para esse questionamento que vai ficar na cabeça de vocês: como é que eu devo iniciar o meu negócio, né? Em que área eu devo iniciar o meu negócio? O negócio tem que responder a todas essas perguntas que nós viemos fazendo. Ele tem essa inovação tecnológica? Você tem perfil para desenvolver esse negócio? Ele te permite oferecer um serviço de qualidade, ele te permite oferecer uma experiência de consumo do cliente diferenciada? Se você conseguiu chegar a uma resposta bacana para todas essas perguntas, uma resposta, no mínimo, com um mínimo aceitável de satisfação para essas perguntas, então eu acho que você está no caminho. Você pode agora considerar esses 4 passos do sucesso, eu chamei ele, né? Esses 4 passos para iniciar o seu empreendimento. E qual seria o primeiro desses passos, né? Quando a gente fala de iniciar o empreendimento, como eu disse para vocês, comentei lá antes, validar a ideia. Isso é imprescindível. Não empreendam algo que está somente na cabeça de vocês. Porque, às vezes, na nossa cabeça, a gente tem uma ideia que parece maravilhosa, a gente acha que não tem como dar errado, mas quando você vai para o mercado, você vê que tem algo que era tão simples e que você esqueceu de pensar ou de validar aquilo. Então, se você valida, você ouve os seus possíveis clientes já no início da sua ideia, muitas vezes você já melhora muito o seu empreendimento antes mesmo dele começar, porque você está falando com os seus clientes vão falar aquilo que eles querem, que eles esperam, aquilo pelo qual eles pagariam. Então, a validação é uma ferramenta simples e fantástica, muito eficaz. Melhora muito a sua ideia de negócio, formata muito melhor. Lembre-se de validar a ideia em si, o possível mercado dela, o possível público e talvez já até pedir sugestões para o seu público. Se você já tem um produto pré-formatado, ou uma ideia pré-formatada, peçam sugestões do que eles melhorariam naquilo, ou o que daquilo eles não comprariam. Você já vai chegar com um produto muito mais maduro no mercado. Na segunda fase, seria fazer a modelagem do negócio. O que é que nós trabalhamos nessa etapa de modelagem? Existem algumas ferramentas, 2 mais conhecidas seriam o Canvas, né, em português, ou Canvas em inglês, que é a origem da palavra, mas que já foi abrasileirada para Canvas. E temos também o plano de negócios. O plano de negócios é uma ferramenta mais antiga, eu acho que alguns já devem ter ouvido falar dela, mas eu julgo ela um pouco mais complexa para quando se está iniciando um negócio. Eu acho que talvez seja até um pouco desmotivador fazer um plano de negócios que é muito extenso logo de início. É muito pertinente, eu acho que ele deve ser feito, mas depois já do negócio iniciado, com alguma maturidade. O Canvas é uma que eu acho fantástica, porque ele é um painel, em que nesse painel você consegue modelar, visualizar praticamente todas as áreas da empresa. Você consegue visualizar qual é o propósito do seu empreendimento, o propósito e diferencial do seu empreendimento. Você consegue visualizar quem são os seus clientes, quem é o seu público, né? Quais os seus públicos diferentes.
como você se relaciona com esses públicos, com que frequência, através de quais ferramentas. Você consegue ver quais são os seus parceiros-chave e as suas atividades, ou seja, o que você tem que fazer para o seu negócio acontecer, de quem você depende. E você também tem outros 2 blocos, 2 partes ali, que falam das receitas, de onde que vem dinheiro, né? Como é que entra dinheiro na sua empresa e para onde que vai, o que você tem de custo. Então, eu acho que é um quadro em uma folha, uma coisa simples, que você consegue visualizar todo o seu empreendimento de uma maneira mais simplificada. Uma terceira etapa seria o MVP. Em português, a gente usa muito a sigla, a gente fala muito em MVP, né, a sigla mesmo em português, mas ela é uma sigla em inglês que significa Minimum Viable Product, ou Produto Mínimo Viável, que seria a ideia de você ter o que é o mínimo que você precisaria vender e como é esse mínimo para que a sua empresa se sustentasse. Então, se eu me proponho a fabricar, vou voltando ao exemplo da caneca que está fácil aqui, se eu me proponho a fabricar canecas, taças, etc., o mínimo que eu precisaria fazer é colocar um produto no mercado, uma caneca. Já fiz a minha validação e eu descobri, em termos de caneca, eu descobri que caneca era o produto mais bem aceitado por meus clientes, por isso eu decidi colocar esse no mercado. Eu descobri como ela deveria ser, inclusive, eu descobri que deveria ser grande, caber 400 ml, ter uma alça reforçada, um material de maior qualidade, e assim vai. Então, ok, esse é o produto mínimo que eu preciso para poder eu começar o meu empreendimento. Só que quando a gente fala de mínimo produto viável, além de o produto mínimo, a gente tem que considerar o quanto é o mínimo que eu preciso de vender disso. Então, eu já sei, já fiz as continhas ali, coloquei tudo no papel, já sei quais são os custos da minha empresa para fabricar esse mínimo. Se eu sei quais são os custos, eu sei quanto eu tenho de porcentagem de lucro em cada caneca, quantas canecas eu vou precisar vender para que o lucro que eu tenha pague aquele custo mínimo, né? Para atingir pelo menos esse mínimo. É óbvio que a gente vai botar uma meta bem acima, mas quanto que é o mínimo que eu tenho que vender para que eu não fique no prejuízo, certo? E quando a gente fala de MVP, a gente fala também de protótipo. Alguns empreendimentos que são mais complexos, eles optam por não fazer o produto real de início, mas sim um protótipo desse produto. Vocês veem, por exemplo, salões de automóvel em que chegam carros ali que às vezes não estão muito acabados. Os salões de automóvel, às vezes, eles dão uma maquiada, fica um negócio mais bonito, né? Mas vocês veem as discussões de antes deles levarem os carros para os salões do automóvel, às vezes você vê carro que não está com acabamento, a lataria não está toda no lugar como deveria e tal, porque às vezes são protótipos, eles querem aquele carro, o foco dele não é testar a aerodinâmica, o layout, é testar um novo motor. Então eles fazem o motor e o resto vem tudo mais ou menos no lugar ou do jeito que ficaria no produto final. Só para testar se ele vai funcionar do jeito que eles gostariam, e com o protótipo, você pode usar ele para validação também, inclusive. Você pode pegar aquele carro e mostrar para um cliente, falar, olha, esse carro aqui, a lataria dele vai ser mais ou menos desse jeito, a gente vai dar uma arrumada nisso aqui, essa peça vai ficar mais arredondada, essa cor vai ficar um pouquinho diferente, mas a inovação desse carro é o motor dele. Então, dá uma volta e vê se esse motor é um motor, um carro com um motor que você compraria. Então, o MVP é a oportunidade de você fazer novas validações, inclusive, e entender se o seu produto, de fato, está como os clientes falaram lá no começo, na primeira validação, que eles gostariam que fosse. Ok? Dependendo do empreendimento, se você já consegue desenvolver o seu software, o seu hardware, ou seja, o serviço que for que você quiser oferecer, antes de você começar a primeira validação, você já pode mandar ele naquela primeira validação também, para que ele já seja validado junto com a sua ideia. E aí, um quarto passo, em busca desse sucesso do empreendimento bem estruturado, é você se capitalizar. Você vai precisar de dinheiro para começar, que seja o mínimo. Alguns empreendimentos, alguns empreendedores, na verdade, né, que tem muitas pessoas que têm uma vida profissional já estruturada, ficam com aquele receio de empreender, não querem investir muito, conseguem ter ideias de empreendimentos que eles não precisam de investir muito dinheiro para iniciar. Na nossa área, isso se torna mais comum. Você consegue, eu quero lançar uma plataforma para vender determinada coisa.
o custo de manter a plataforma no ar vai ser muito, muito baixo. Você não tem que comprar maquinários, produzir protótipos e assim vai, né? Então, você consegue, às vezes, começar a empreender gastando pouco, e talvez você consiga se autofinanciar, e aí está resolvido esse quarto passo. Mas, se não, se você propõe, desenvolver uma ferramenta, um dispositivo de hardware, né, que geralmente tem um custo maior, ou você precisa de contratar especialistas para desenvolver algoritmos muito específicos para o tipo de software que você quer desenvolver, ou para a tecnologia que for que você estiver imaginando, você vai ter que procurar se capitalizar. Basicamente, a gente tem duas formas, né? Uma é o financiamento, você pode buscar um financiamento próprio, junto a agências de financiamento, como bancos e agências, ou você pode buscar financiadores específicos, pessoas que vão injetar dinheiro no seu empreendimento, em busca de ter uma sociedade em troca, ou de ter um retorno dos lucros em troca, né? Ou você pode, uma outra opção, buscar fomento. A gente tem hoje, no Brasil, de uns 2 anos para cá, tem crescido muito os editais de fomento. Fomento é quando você pega o dinheiro e não precisa devolver. Fantástico, né? Mas geralmente você não precisa devolver o dinheiro, mas você precisa de devolver alguma coisa. Um produto, uma aplicação, você precisa de fazer um bem para a sociedade, alguma coisa assim. Órgãos públicos têm feito ações de fomento, e eu tenho visto também algumas entidades privadas, alguns institutos de fundações, de instituições privadas, algumas fundações, né, que estão incentivando. Por exemplo, nós daremos R$10.000 para cada projeto que desenvolver uma solução que vai colaborar para o desenvolvimento da cultura de preservação do meio ambiente. Se você vai lá e desenvolve um aplicativo que conecta pessoas que têm essa cultura e que podem disseminar isso, ok, você satisfez aquele requisito, você tem direito àquela verba ali, né? Então, existem vários desses tipos de ações, cabe a quem está interessado procurar por essas ações. Baseado nisso, então, nós temos aí os 4 passos básicos, digamos assim. É óbvio que, a partir disso daí, tem todo um trabalho de gestão, de planejamento, né, e de controle do seu empreendimento. Mas, para quem quer começar, eu acho que são 4 passos que instigam, e quando chegar no último, você já vai estar bem claro na sua mente o que você precisa fazer para seguir dali em diante. Você já vai ter tomado bastante domínio do tema empreendedorismo e do tema da sua empresa, enquanto uma empresa de tecnologia, de software livre. E aí, o que nós aprendemos, né? O que nós podemos concluir com tudo isso que nós discutimos hoje? Nós falamos lá sobre as características empreendedoras, como coragem, inovação, protagonismo, persistência, causar impacto e aproveitar das oportunidades. Nós também, e aí aqui a gente tem características do empreendimento e do empreendedor, né? Nós também falamos sobre ferramentas, né, e etapas da gestão empreendedora. E aí nós citamos a validação de ideias, o estudo de mercado, a análise de viabilidade, o planejamento e a gestão do negócio. Perdão. Bom, então nós vimos que todas essas ferramentas, elas são parte de etapas, né, necessárias para que nós consigamos ter uma estruturação de negócio de sucesso. E nós vimos que, além disso, de ter essas ideias do que são as ferramentas e metodologias empreendedoras e as características da empresa e do empreendedor em si, nós também precisamos considerar as especificidades de se empreender na tecnologia, mais especificamente aqui com ferramentas de software livre, né? Então, quais são as características dessas ferramentas que são diferentes de outros empreendimentos de outras áreas? Quais são as características das ferramentas de software livre que se diferem das ferramentas de código fechado? Quais são as ferramentas da cultura dos clientes que contratam essas ferramentas?
Então, um cliente que contrata uma ferramenta de software livre, a cultura dele também é diferente dos clientes que contratam as ferramentas de código fechado, né? Então, se você está trabalhando para entregar um serviço, um produto para o seu cliente, você tem que enxergar o cliente e ver o que muda nesse cliente também, ok? As oportunidades, como eu disse para vocês, o mercado muda a todo tempo. A cultura das pessoas muda junto com esse mercado. A gente tem uma indústria por trás que tendencia esse mercado, que tenta lançar padrões ou tendências, dizendo vai para cá, vai para lá, para onde que o mercado deve se guiar, né? E junto com tudo isso, sempre surgem muitas oportunidades. Toda vez que a gente tem uma transformação, que a gente tem um lançamento de uma nova tendência, com certeza é uma nova oportunidade que surge e nem sempre essas oportunidades são exploradas. Aí cabe a nós, né, empreendedores, ficarmos de olho nessas áreas que nos interessam, para que a gente esteja sempre com a mente trabalhando aquelas oportunidades, sempre sensível a olhar para as lacunas nessas áreas, nesses espaços que a gente poderia empreender, certo? E se a gente tem tudo isso, né, características do empreendimento, se a gente adquirir os conhecimentos de gestão, a gente entendeu as especificidades do ramo, a gente encontrou uma oportunidade bacana, ainda precisamos de mais um item. Isso tem que estar em consonância com o nosso perfil. Se tudo isso estiver favorável, mas você não tem um perfil favorável para essa área de empreender, é muito provável que talvez só por uma questão de tempo, mesmo que por uma questão de tempo, você não se adeque. Talvez de início pareça suportável você fazer algo que você não acredita, para o qual você não tem perfil, mas depois de um tempo, é bem provável que o seu perfil, o seu eu, fale mais alto e se incomode, né, de você estar gerindo algo pelo qual você não é apaixonado, algo pelo qual não brilha os seus olhos. Então, tentem ainda enquadrar o perfil de vocês de acordo com essa ideia que brilha os olhos. E aí, uma vez que vocês reuniram todas essas competências, habilidades, perfis, oportunidades que aqui eu citei, isso é a receita para o sucesso de vocês. Lembrem-se desse sucesso como isso, tá, gente? Como esses quadrinhos aqui, cheio de somas, né? De coisas que vocês precisam agregar para poder conseguir atingir um objetivo maior. Não pensem naquele sucesso milagroso que é só começar a ideia de qualquer jeito que vai dar certo. Não é assim. E também não pensem que é tão complexo só porque tem que tomar conhecimento de várias dessas coisas. Tudo isso passa a ficar muito natural quando você engaja no seu empreendimento. Aqui no IFMT, nós fazemos a incubação de empreendimentos, que é a gente aceita pessoas que estão com ideias de iniciar empreendimentos e nós acompanhamos essas pessoas na estruturação dos seus empreendimentos. Então, a gente ouve muito deles, no meio do caminho, assim, né? Eles dizem, principalmente no começo, não, mas é muito complicado, tem muita coisa para entender, é muita informação nova para mim. Mas o que acontece? Depois de um tempo, essas pessoas percebem que é tudo muito natural, é muito fluido. Eles acham que é complexo quando eles ainda não têm familiaridade com o conteúdo. Mas depois que eles começam a discutir cotidianamente aquela ideia que eles têm, a ideia específica de negócio, que eles começam a entrar em contato com as ferramentas de gestão, fica tudo muito fluido, fica muito natural esse processo de aprendizado, de busca e de gestão do empreendimento, tá? Então, não se assustem com isso. Só mais uma frase aqui, antes de responder a pergunta, acho que a Cris já lançou a pergunta ali. Deixei uma frase aqui para vocês, só para resumir que sucesso, ele não existe forma mágica para se alcançar. Não se engane pelo que você vê, porque toda conquista é fruto de um esforço. Então, não acreditem naqueles milagres, as conquistas vêm sim de um esforço. Cris, por gentileza, pode retirar a minha apresentação e inserir a pergunta.
Já está aqui a pergunta. Vamos lá. O Cláudio Lima perguntou ainda sobre como ganhar dinheiro com software livre. Além da colaboratividade, quais seriam outras vantagens para a escolha de um investimento em realizar uma aplicação em software livre? Cláudio, se eu entendi bem a sua pergunta, se eu não entendi, você pode retificar aí pelo chat, tá? Mas se entendi bem, eu acho que é aquela máxima que eu comentei aqui durante a apresentação, né? Quando a gente fala em trabalhar com software livre, as pessoas não têm muita orientação de como trabalhar. Eu acho que a principal forma, não só de software livre, mas do mundo comercial ganhar dinheiro hoje é com serviço. Você pode ver que todas aquelas coisas que eu dei exemplo hoje, mesmo o Chromecast, que era um produto, a ideia deles é oferecer um serviço inovador. E quando você fala de oferecer um serviço, não importa se o seu software é um software livre, se é um software proprietário, nós, enquanto consumidores, a gente quer saber de resolver o nosso problema. É isso, ponto. Nós queremos que resolva o nosso problema. A gente não interessa se é com uma ferramenta proprietária, se é com uma ferramenta de software livre. E eu vejo no software livre uma maturidade muito maior para a solução de problemas de modo geral. Porque nós temos no software livre essa filosofia das ferramentas que são desenvolvidas por pessoas que usam as ferramentas. Então, mesmo quando você tem empresas que desenvolvem software livre, é porque aquela empresa depende daquilo. Se você tem um sistema operacional, como o Debian, por exemplo, que há tantos anos, a maior parte dos seus desenvolvedores são pessoas individuais que colaboram voluntariamente, todos esses desenvolvedores do sistema Debian, eles são usuários do sistema. Então, eles querem que o sistema melhore cada vez mais, porque eles utilizam aquilo. Então, eu acho que a gente tem sistemas que são mais atualizados, mais robustos, mais confiáveis, quando você tem os sistemas que entram eficazmente nessa cultura. E, para mim, é muito fácil oferecer serviços utilizando esses tipos de sistemas. E, como eu disse, dentro de serviço, você vai pensar naquilo que eu citei lá antes, da cultura do cliente, de como você vai mexer com a cultura do cliente, como é que você vai inserir o seu serviço na rotina dele, como é que isso vai se tornar necessário, como é que vai resolver o problema. No empreendedorismo, a gente fala muito sobre tirar a dor do cliente. Como é que você vai resolver a dor do seu cliente? Acho que essa é a pergunta. O software livre entra aqui como uma ferramenta, uma das ferramentas que você vai utilizar para isso, e eu sugiro que, de preferência, na prestação de serviço. As ferramentas, as soluções, os empreendimentos que nós temos hoje que focam só no produto e esquecem do serviço, eles estão se defasando e sumindo do mercado aos poucos. Mais uma pergunta da Bárbara Touches. Eu empreendo com software livre na minha gráfica digital. Hoje à tarde, 15 horas na Latinoware. Vou mostrar como ganho dinheiro com ela utilizando software livre. Adorei a palestra. Perfeito. No comentário aqui da Bárbara. Muito bacana, Bárbara. Assistam a palestra da Bárbara, então, inclusive, pessoal, porque ela acabou de dar um exemplo. Ela tem uma gráfica digital e utiliza software livre. O negócio dela é entregar produtos simplesmente? Não é. A gente tem que sair do quadradinho, né? Tipo, mesmo quem compra um serviço gráfico, eu acabei de falar serviço, inclusive, né? A pessoa não está comprando, não é só o produto. Se fosse um serviço gráfico, ainda que impresso, a pessoa não está comprando só um cartãozinho de visitas. Ele quer um serviço diferenciado. Ele quer um cartãozinho que, quando ele entregar, vai chamar a atenção, vai ficar na mente da pessoa. E aí, isso não é qualquer um que faz, é quem pensou na estruturação do seu negócio em oferecer um serviço voltado para a experiência do usuário, experiência do cliente, né? E aí, mais uma vez, o software que você usou para fazer isso, não importa. Software livre, a gente tem visto que está cada vez mais robusto. Temos mais alguma pergunta, Cris? Não temos mais pergunta, então. Encerro aqui a minha palestra. Cris, se você quiser colocar para o pessoal aí na tela o meu contato de e-mail, vou escrever aqui para você no chat.
joelias.junior@bag, né, BAG, que é do campus aqui, .ifmt.edu.br. Nas redes sociais também, vocês vão me encontrar como Joelias Júnior. Fiquem à vontade, se vocês quiserem acompanhar, se quiser trocar alguma ideia depois, estou à disposição. Se quiserem, inclusive, tiverem uma ideia de empreendimento, quiser iniciar um empreendimento, a partir do ano que vem nós vamos fazer a incubação de empreendimentos à distância. Na verdade, esse ano a gente já começou a fazer, mas foi uma adaptação por conta da pandemia. Um dos benefícios da pandemia é que a partir do ano que vem nós vamos fazer isso já como uma ação padrão nossa. Então, me acompanhem lá que vocês poderão ter acesso a essa informação assim que sair, tá bom? Muitíssimo obrigado, Cris, pelo convite, em nome da Latinoware, né, e do Fórum Goiano de Software Livre. É um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez. Embora esse ano eu já tinha me planejado para ir presencialmente à Latinoware, eu estava achando que a gente ia se encontrar lá de novo, mas não faltará oportunidades. Muito obrigado, querida. A gente que agradece também a sua disponibilidade, né? Lembrando que semana toda nós estaremos com atividades na sala do Fórum Goiano de Software Livre, né? Pela manhã, com vários workshops. Então, participem, mandem suas dúvidas, e nos vemos amanhã na sala do Fórum Goiano, tá? Até mais. Até, tchau, tchau. Tchau.